Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouco complicado, que é o luto. Eu decidi falar sobre esse tema porque essa semana tem o feriado de finados e algumas pessoas ficam reflexivas, né, sobre o que é a morte, o que é o morrer. Bom, é impossível falar sobre luto sem falar da morte. E aí eu vou dividir, né, esse vídeo falando um pouquinho de como que as pessoas em diferentes etapas da vida vão encarar ou vão na maioria das vezes, refletir sobre a morte. E aí isso vai interferir diretamente em como elas vão viver o luto. É importante lembrar que viver o luto é algo completamente normal. É claro que tem pessoas que vão viver o luto de maneira patológica. E isso vai ser trabalhado com psicólogo, com psiquiatra, mas ficar triste durante um tempo porque perdeu alguma pessoa, perdeu um ente querido, um amigo, é completamente normal. Na fase da adolescência, diferente das crianças, os adolescentes conseguem entender que a morte não é reversível, ou seja, morreu, morreu. Só que o adolescente, ele tem essa questão muito de desafiar a vida, né? Até porque ele está descobrindo aí as novas experiências, está vivendo por coisas que talvez não leve ele tanto a pensar sobre isso. E esse não pensamento, esse desafio com a vida, faz com que o adolescente, quando está diante da morte de uma pessoa próxima, sofra mais, porque ele não tem esse aspecto de pensar sobre isso. Ele acha que ele vai ser eterno e que os desafios que ele se propõe não vai levar aí a uma morte. Na fase adulta, pode ser dividido em adultos jovens e adultos de meia idade. Bom, esses adultos jovens são os adultos na faixa etária de 25 a 30 anos, que não tem tanto esse pensamento de morte, porque está preocupado aí com outros aspectos da vida. Porque muitas vezes nessa faixa etária é que se constrói família, carreira profissional, então não tem esse tema tão estabelecido. Mas algumas pesquisas vão falar que os adultos nessa fase, eles vão encarar a morte como um processo na Terra, é algo passageiro, que estar vivo é só uma fase da vida, né? Que a vida existe após a morte. Em muitos casos, nem todos, né? Os adultos de meia idade, que vai ser a faixa etária de 40 a 60 anos, eles encaram a morte como o fim dos sonhos e metas, né? Assim, conquistei tudo para acabar. E geralmente ele vai associar isso às outras pessoas. Então, para alguns adultos esse processo ele vai ser mais tranquilo, porque acha que a vida na Terra é passageira, né? Que vai existir outras coisas, e outros vão encarar de uma maneira mais difícil porque vai acabar tudo. Os idosos, eles enxergam a morte como a própria finitude, porque geralmente os idosos vão ter ali amigos próximos, irmãos, então eles vão começar a ficar mais reflexivos em relação à própria morte. É claro que para alguns essa morte vai ser algo mais difícil e para outros vai ser um livramento, porque muitas vezes também os idosos se encontram sozinhos, né? Sem amigos, sem companheiros, com filhos, mas os filhos longe. Então para ele vai ser como se fosse um livramento. Então os idosos, eles não veem o luto como algo necessário. Fazendo um resumo, para as crianças é algo como reversível, né? Para os adolescentes é algo desafiador e que não existe em muitos casos. Para os adultos de forma geral é apenas uma passagem na Terra, é apenas uma fase. E para os idosos é a questão da própria finitude.
É importante lembrar que cada um vai ver a morte de uma forma muito singular, baseado nas experiências. E a minha experiência, a experiência do outro, é completamente diferente. Eu acho que é importante a gente se conhecer, a gente saber o que a gente pensa sobre o que é morte, o que é morrer, para quando a gente se vê diante do processo de luto, a gente conseguir lidar e conseguir também enfrentar esse processo que, como eu disse no início, é completamente natural. Bom, se você gostou do vídeo, tem alguma coisa a acrescentar, criticar, se gostou, compartilha, se quer comentar, comenta, e eu estou aqui disposta a ouvir vocês. É isso.